corações. Então vamos adorar ao Senhor, celebrar a Ele com júbilo, com celebração, amém? Aleluia! Receba, Pai. Oh, Jesus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor nessa noite, Pai. Nós celebramos ao único que é digno de receber. Oh, aleluia! Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. O seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, grande luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh Senhor, Tu és o nosso Jesus. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aleluia, Jesus. Toda celebração, toda honra, toda glória nós prestamos a Ti, porque foi pago um alto preço pelas nossas vidas. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para confirmar mais uma vez ao seu coração que Ele te ama, que Ele tem um amor por você, pela sua vida, pela sua alma, pelo seu espírito. Por isso receba o abraço do Senhor nessa noite, porque assim como Deus entregou o seu único filho por amor a mim e a você, o sacrifício foi feito. E Ele, mais uma vez, o Senhor quer ministrar sobre nós, para que possamos, qualquer coisa que tenha nos roubado isso, possa realmente reacender a chama, porque Ele me ama, Ele te ama, Ele nos amou. Aleluia. Receba, Senhor.
tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, Deus só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Oh, me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me... Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento.
Jesus, oh, sacrifício vivo naquela cruz, ó Pai. Oh, somos alcançados pela Tua graça, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Oh, obrigado por Teu grande amor, Jesus. Obrigado, Deus, por Tão grande amor. Obrigado, Senhor. Oh, aleluias. Você pode declarar palavras de adoração ao Senhor nessa noite. Você pode bendizer o nome do Senhor nessa noite. Você pode declarar: Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado por esse ar que eu respiro. Obrigado pelo meu coração que bate enquanto tantos esperam um milagre. Ou em quantos lugares hoje estão em guerra, corações aflitos por todo o mundo, angustiados e feridos. E hoje nós temos aqui livre acesso à presença do Senhor, como igreja. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos garante, Pai, que existe uma eternidade nos aguardando muito em breve. Oh, não se esqueça dessa geração, Senhor. Oh, alcança corações nos quatro cantos deste tempo, Senhor. Oh, alcança aqueles nossos, ó Pai, que não tiveram o privilégio de se renderem ao Senhor, ó Pai. Alcança os nossos onde quer que eles estejam. Muitos lugares os nossos pés não podem ir, mas o Senhor pode. Oh, Espírito Santo de Deus, Consolador, visita corações nessa noite. Visita, Senhor, a Tua igreja nessa noite. Visita cada jovem aqui nessa noite. Oh, que a Tua presença não passe desapercebida, Senhor, por nós nessa noite. Oh, o Espírito de vida sopra, Pai. Nós Te adoramos, Senhor. Oh, nós Te adoramos, Senhor. Oh, nós Te adoramos, Pai. Oh, seja o trono, Senhor, seja o Teu tempo nas nossas vidas nessa noite. Aleluias. Aguardamos a Ti, Deus. Aleluia. Continue adorando ao Senhor com seu coração, com a sua mente, com seus lábios. Diga o quanto você o ama, o quanto você o aguarda. Diga o quanto que você precisa dele. O Senhor está te esperando. Existe um novo tempo para as nossas vidas. Deus quer colocar o que está fora do lugar no lugar. Deus quer sarar aquilo que só você e Deus sabe como está o seu coração. Por isso, deixe o Senhor tocar na sua vida nessa noite. Deixe o Senhor ministrar sobre a sua vida a palavra do Senhor nessa noite. Aleluias.
eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para nos buscar as nações em amor. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia, Senhor. Ó descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover
grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Abra o céu, Senhor. Abra os céus nessa noite, Senhor. Receba a nossa adoração. E no nome de Jesus, que a palavra que vai ser ministrada pelo nosso pastor nessa noite chegue em especial nos nossos corações. Que elas possam, Senhor Jesus, dar frutos, ó Pai. E esses frutos permaneçam. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor. Em o nome de Jesus. Aleluia. Pastor Andrei. Boa noite, galera. Mais uma vez. É um prazer nós estarmos aqui. Sim, se vocês puderem, vamos vir mais para frente aqui. Ou todo mundo aqui de um lado fica melhor. Todo mundo desse lado aqui, ó, fica melhor, porque a gente vai ter um bate-papo aqui sobre o tema que nós vamos meditar nessa noite. Desculpa. O que ocorre? Eu pedi para os meninos gravarem ali tudo e esqueci desse detalhe. É melhor no microfone. Mas, enfim, voltando. Quando nós falamos sobre como os cristãos veem o mundo, como eles enxergam o mundo, nós estamos falando especificamente sobre cosmovisão, ou então sobre cosmovisão cristã. Eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar sobre essa palavra, cosmovisão, então cosmovisão cristã. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre esse termo? O que seria para você, meu jovem, cosmovisão, então cosmovisão cristã? Alguém quer falar alguma coisa? O que seria cosmovisão ou cosmovisão cristã? Pode falar sim, não dá nada não. Como os cristãos veem o mundo. O que mais? Pode falar, Daniel. Isso, muito bem. Cosmos no grego, né? Cosmos, que é mundo, e aí visão, a forma como o cristão vê o mundo, como o Daniel muito bem explicou.
Então é isso aí. Cosmovisão significa a forma como a gente vê o mundo. Foi uma palavra inventada no século XVIII por um filósofo chamado Immanuel Kant. E aí o que ocorre? De um lado nós temos cosmovisão, então cosmovisões, e do outro lado nós temos cosmovisão cristã. Quando nós falamos sobre cosmovisão, nós estamos abrangendo aqui diferentes tipos de pensamentos, de ideologias, formas diferentes que as pessoas elas enxergam o mundo. Tem um livro muito interessante denominado Os Fundamentos Filosóficos da Cosmovisão Cristã, do William Lane Craig, que ele vai definir cosmovisão da seguinte forma. Ele afirma assim, que cosmovisão é a forma como eu interpreto e eu explico o mundo. Então, eu explico o mundo de uma determinada maneira, eu interpreto ele, e posteriormente eu aplico aquela explicação e interpretação à minha vida, ao mundo, à vida das pessoas. Então, olha o quanto isso é relevante, visto que toda atitude, toda ação, ela reflete uma cosmovisão, ela reflete um pensamento. E dentre as religiões que nós temos, nós podemos afirmar que todo tipo de religião, ela reflete uma cosmovisão. A religião, ela está ali interligada a questões práticas, as questões que as pessoas elas devem vivenciar em suas vidas, aquilo que elas devem fazer, as atitudes que elas devem ter no seu dia a dia. E aquele determinado pensamento que aquela determinada religião ela tem, isso está interligado a um determinado tipo de cosmovisão. Nós podemos afirmar assim, quando nós falamos sobre cosmovisão filosófica, muitas religiões vão estar inseridas dentre essas determinadas cosmovisões filosóficas. Alguém aqui já ouviu falar do termo teísmo? Já? Já ouviu falar do termo teísmo? O que ocorre? Todas as religiões elas vão refletir uma cosmovisão filosófica. Nós temos o teísmo, o deísmo, o ateísmo e o panteísmo. O que ocorre? O teísmo é na onde nós estamos inseridos como cristãos. O teísmo ele defende que existe um ser superior e esse ser superior ele intervém. Esse ser superior ele realiza milagres, ele criou o mundo e ele está envolvido na sua criação. E ele realiza milagres e tem toda uma revelação. E esse Deus também do teísmo, ele se revelou por intermédio de um livro sagrado. E aí nós temos o deísmo que vai surgir lá no século XVII, com Thomas Paine, Voltaire, que vai defender que existe um ser superior, só que esse ser superior, ele não se envolve com o mundo. É como um relojoeiro que ele criou o relógio e deixou o relógio funcionando pelas suas próprias leis da natureza. E aí nós temos o ateísmo que significa a crença que não existe nenhum ser superior. E o panteísmo que acredita que Deus é tudo, Deus pode ser um determinado ser, uma determinada força, uma determinada energia. E cosmovisão, como ela está interligada, a forma como eu interpreto, eu enxergo o mundo, isso é algo muito interessante. O porquê? Porque isso vai determinar a prática que a pessoa vai ter. Quando nós vamos lá para o século I, a gente pega a carta aos Coríntios. Nós vamos ver que muitas ocasiões Paulo vai escrever. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, ele vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E que nós não pertencemos a nós mesmos, mas que Jesus pagou um alto preço, aí ele vai concluir dizendo assim, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, Paulo está apresentando ali uma determinada cosmovisão, um determinado pensamento, que afirma que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que a gente deve glorificar Ele por intermédio do nosso corpo. Mas essa cosmovisão, ela parte também do princípio, porque cosmovisão é aquilo, é a forma como eu vejo o mundo, mas é uma forma muito ampla. Cosmovisão sempre vai estar relacionado à existência de um ser superior. Quem é esse ser superior? Qual é a vontade desse ser superior? Cosmovisão ela está relacionada a quem é o ser humano, o porquê eu estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o propósito de vida. Então, cosmovisão implica tudo isso, que são questionamentos, perguntas que diversas pessoas fizeram, elas fazem, e que
nas religiões ou até mesmo na ciência, filosofia, teologia, nós vamos encontrar muitas dessas respostas. E aí o que ocorre? Paulo lá em 1 Coríntios, quando ele fala para glorificar a Deus por intermédio do vosso corpo, ele fala exatamente aquilo, visto que havia uma cosmovisão presente lá em Corinto, na Grécia, que era uma cosmovisão que afirmava que o nosso corpo, eita que beleza, que o nosso corpo não pertence ao Espírito Santo, visto que lá em Corinto, na Grécia, havia uma deusa chamada como a deusa Afrodite, havia até um templo, a deusa Afrodite, havia ali mais de 1000 sacerdotisas, prostitutas sexuais, e ali naquele templo de Afrodite, as pessoas iam lá, e elas acreditavam, tendo essa cosmovisão, que Afrodite, que era a deusa do amor, eu tendo relações com as prostitutas, meretrizes sexuais que estavam lá naquele templo, e eu me entregando aos desejos pecaminosos, eu estaria agradando a deusa Afrodite. E aí Paulo ele vem contra uma outra linha de argumentação. Não, você não pode estar entregando o seu corpo assim, para ter relações sexuais impuras, pensando que assim você vai agradar a Deus, tendo relações sexuais com diferentes tipos de pessoas. Você deve compreender que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, o porquê aquelas pessoas em Corinto, onde estava localizado a igreja cristã de Corinto, que Paulo escreve essa carta, elas tinham essa vivência, essa prática, adorando a deusa Afrodite, por causa que elas tinham essa cosmovisão, que acreditava que existia um ser superior, uma deusa chamada Afrodite, que era a deusa do amor, do desejo, e que essa deusa, a forma como eu poderia agradar essa deusa, era me relacionando com as suas meretrizes sexuais, e me entregando aos desejos pecaminosos. Mas aí Paulo vem e demonstra não. Isso realmente não faz sentido, né? Realmente essa a vontade de Deus. Então logo a gente vê claramente um exemplo lá no século I, que é demonstrado em 1 Coríntios, que a forma como as pessoas enxergavam o mundo, ali aquilo determinou a prática e a ação daquelas pessoas. E é exatamente isso que ocorre na cosmovisão. Nós temos no mundo diferentes tipos de cosmovisões. Nós temos a cosmovisão do darwinismo, a cosmovisão do cientificismo, alguns tipos de cosmovisões que nós vamos falar hoje, do existencialismo, absurdismo, e também a cosmovisão do niilismo, além de nós termos a cosmovisão cristã. E o que ocorre? Na cosmovisão cristã, toda cosmovisão é um tipo de pensamento. Como eu disse, uma interpretação, uma explicação que eu dou ao mundo e aplico à minha vida. E agora eu quero que cada um de vocês aí, vocês possam abrir agora a Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo 11. Nós vamos ler esse versículo. Alguém lê para a gente, fazendo um favor. Gálatas capítulo 1, versículo 11. O versículo 11 e o versículo 12. Alguém leia aí, leia fazendo um favor em voz alta. Isso, então aqui o apóstolo Paulo escreve à igreja aos Gálatas e ele afirma que o evangelho que ele recebeu, que ele pregou, não é de origem humana. Pelo contrário, ele não recebeu de homem nenhum, mas ele recebeu por revelação de Jesus Cristo. Toda cosmovisão ela tem uma origem. E essa origem que diferencia a cosmovisão cristã de todas as outras cosmovisões que nós temos na nossa geração, na época que nós vivemos no século XXI e tantas outras que tiveram na história. Todo tipo de pensamento ele tem uma fonte, uma interpretação, uma explicação, e uma aplicação vai ter uma fonte. E aqui Paulo vai afirmar que o evangelho de Cristo ele tem uma fonte. A Bíblia tem uma fonte, essa fonte é
o próprio Deus, a revelação dele para a humanidade. E é exatamente isso que significa cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã, eu gosto de afirmar que é aquilo que um teólogo, John MacArthur, ele afirma no seu livro, Think Biblically, que seria pensar biblicamente. Então, ele vai afirmar nesse livro que existem diferentes tipos de vozes na nossa sociedade e que nós devemos pensar biblicamente. E é isso que significa cosmovisão cristã. E a diferença é que, conforme ele vai abordar no seu livro, existe a voz de Deus e a voz do homem. Existe a palavra de Deus e a palavra do homem. E a quem nós vamos dar os nossos ouvidos? A quem nós vamos ouvir? E aí nós devemos partir desse princípio, que toda cosmovisão, ela tem uma fonte. E a cosmovisão cristã, a diferença dela é que ela tem a fonte divina. Ela compreende que Deus, ele se revelou por intermédio da Escritura. Por intermédio da Escritura, ele revela a sua vontade para a humanidade. E quando nós falamos sobre cosmovisão, é pertinente nós sabermos as outras cosmovisões que existem no nosso universo, no nosso planeta, que existem no mundo, para assim nós fazermos uma comparação. E o porquê nós devemos fazer essa comparação? Existiu um teólogo no século XX chamado Francis Schaeffer, que ele abordava muito sobre essa questão de cosmovisão. E ele afirmava assim que nós devemos olhar para o cristianismo, para a Bíblia, não somente como a revelação de Deus, a vontade de Deus para o ser humano. Ele afirmava assim, eu sei que a Bíblia é a revelação especial de Deus para a humanidade, em outras palavras, aquilo que ele queria dizer no seu conceito. Mas ele afirmava assim, a gente não deve olhar para a Bíblia somente como a revelação de Deus, mas nós devemos olhar para a Bíblia também como uma cosmovisão, um tipo de cosmovisão apresentada. E olhando para a Bíblia como um tipo de cosmovisão, ele vai além, ele afirma assim, que nós devemos comparar as cosmovisões que existem ao nosso redor com a cosmovisão bíblica. E aí ele chega à conclusão que quando nós comparamos diversos pensamentos que há na nossa sociedade, diferentes tipos de cosmovisões, com a cosmovisão cristã, a cosmovisão ela apresenta uma explicação mais plausível. Isto é, ela tem uma linha de argumentação que faz mais sentido que as outras cosmovisões. Por isso que ela é a cosmovisão verdadeira. E quando nós falamos sobre cosmovisão, nós devemos compreender que todas elas partem de uma fonte. A diferença é que a cosmovisão cristã, ela parte da fonte divina, enquanto as outras cosmovisões vêm de pensamentos humanos. E quando nós falamos sobre cosmovisão cristã, nós devemos entender que somente a cosmovisão cristã, ela vai apresentar uma argumentação mais elaborada, plausível, que faz mais sentido quando nós falamos de três coisas, que é origem, vivência e destino. Muitas cosmovisões vão falar sobre essas três coisas, mas somente a cosmovisão cristã apresenta uma explicação mais profunda para essas três coisas primordiais. De onde nós viemos, origem. Vivência, o porquê nós estamos aqui, qual o nosso propósito de vida e destino, para onde nós vamos. Alguém leia para a gente aí, se precisar, né, abrir. Alguém leia para a gente Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ou então, pode citar de decor. A Vitória já até quer dizer. Então, onde fica Gênesis, né, o último livro da Bíblia. Como começa o primeiro versículo da Bíblia? Isso, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, falando sobre a origem. Então, ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, ele está afirmando que existe uma origem. Essa origem está em Deus. Ele que criou. Diferente de uma determinada cosmovisão que nós temos, que surgiu no século XIX, ali entre 1800 e pouco, quando Charles Darwin escreveu o seu livro A Origem das Espécies, diferente do darwinismo, que acredita que as coisas vêm do mero acaso da natureza. A evolução dele, é claro que ele está falando da evolução biológica, as novas formas de vida, mas quando nós vamos estudar o evolucionismo em si, e se tratando
do primeiro ser vivo, sobre a origem da vida, ela não reflete um ser superior, mas alguns cientistas vão concluir que ela reflete sim um acaso, ou seja, não foi um ser pensante que criou todas as coisas, que deu, que por intermédio dele ocorreu, surgiu o primeiro ser vivo, mas foi algo do acaso, do nada. E quando nós vamos para a cosmovisão cristã, nós vamos ver que não, que quem criou todas as coisas foi o próprio Deus. Agora vamos ler João capítulo 1, versículo 1. Alguém lê para a gente, João capítulo 1, versículo 1. Que também vai falar sobre o princípio, só que ele vai nos conceder alguns detalhes. Agora no Novo Testamento, João capítulo 1, versículo 1. Alguém lê para a gente, fazendo favor? Isso, o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo aí que ele está falando é Jesus Cristo. No versículo 14, no contexto imediato, vai demonstrar isso. Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Aí às vezes a pessoa pode questionar, mas por que ele fala aí verbo? Algumas versões é traduzido como palavra e não como Jesus. Tudo isso a gente vai compreender, tem uma explicação que vai demorar um pouco, né? Vou explicar isso aí. Mas, sendo bem breve, o que é traduzido para nós como verbo ou palavra é o vocábulo grego logos. E o que ocorre? João estava escrevendo, o público-alvo dele ali era ali pessoas que, alguns deles eram gregos, judeus gregos, algumas pessoas ali que tinha influência da filosofia grega, e toda filosofia grega, toda pessoa grega, ela compreendia o que significava logos, o que significava a razão, o que significava o conhecimento. Então aqui João ele está dizendo em outras palavras, a verdadeira razão, o verdadeiro conhecimento é o próprio Jesus. Então por isso que ele utiliza o vocábulo grego logos, e não Jesus Christos no grego, justamente por causa que ele no contexto cultural ele queria se referir que Jesus, ele é o verdadeiro logos, a verdadeira razão. Muitos filósofos estoicos compreendiam que a razão seria um tipo de um ser superior, algo que estava além de todas as coisas. Então aqui, João ele vai dar um detalhe que em Gênesis capítulo 1, versículo 1 não nos concede, que no princípio era o verbo Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Então ele está afirmando que Jesus ele estava presente lá em Gênesis 1. Ele faz parte também ali de todo o mecanismo da criação. Agora alguém lê para a gente Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Isso, pode ler, Daniel, em voz alta, fazendo um favor. Isso, muito bem. Aqui nós vemos mais uma característica da cosmovisão cristã que diferencia ela, por exemplo, do deísmo. Lembra que eu disse no início sobre o teísmo e o deísmo? O teísmo afirma que existe um ser superior, que esse ser superior ele intervém, ele realiza milagres, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas existe o deísmo, que surgiu lá na época do iluminismo, Voltaire, Thomas Paine, que acredita que existe um ser superior, mas esse ser superior ele não se revelou por intermédio do homem. Para eles, o ser superior é a minha própria razão, a minha própria mentalidade. Eu não preciso ir em nenhuma igreja, pois Deus não está presente em nenhuma igreja. A minha própria razão é o meu guia. E aqui nós vemos em Hebreus capítulo 1, versículo 1, que vai nos dizer que antigamente Deus nos falou de muitas formas, de muitas maneiras por intermédio dos profetas, mas hoje Ele nos fala por intermédio do Filho. Então ele deixa claro que Deus fala. Deus ele fala, Deus ele não está em silêncio, Deus ele está na Bíblia, ele fala por intermédio da Bíblia. No século I ele falou por intermédio de Jesus, e hoje ele continua ainda falando por intermédio de Jesus, porque Jesus ele é apresentado no Novo Testamento, e quando nós lemos a Bíblia nós estamos
ouvindo aquilo que Jesus tem a nos dizer. E aqui também ele acrescenta algo que, além da cosmovisão cristã apresentar que Deus ele criou um mundo, a cosmovisão também cristã apresenta que Deus ele sustenta o universo, o mundo. Que é no versículo 4, quando vai dizer assim, ó, sustentando todas as coisas pela sua poderosa palavra, ele afirmando sobre Jesus. O que difere do deísmo, que afirma que existe um ser superior que ele criou o mundo, mas nós não sabemos nada sobre esse ser superior, nós não sabemos quem ele é, qual foi o porquê dele ter criado o mundo. Ele é um ser que ele é impessoal, ou seja, eu não tenho relacionamento com esse ser superior, eu nem sei qual será o meu destino, se existe um lugar de bonança no final dessa vida, uma vida eterna, então um lugar de sofrimento, que seria aquilo que nós denominamos como inferno, eu não sei nada. Mas a cosmovisão cristã não, ela apresenta uma explicação mais elaborada. O porquê? Porque a cosmovisão cristã ela parte do princípio que Deus ele realiza milagre. Um dos maiores milagres que ele realizou foi a criação. A própria criação é um milagre. Se ele realizou um milagre na criação, porque ele não poderia, após a criação, realizar outros milagres? Se Deus ele criou o ser humano, por que esse Deus não iria se relacionar com esse ser humano e não se importaria com esse ser humano? E a cosmovisão cristã, ela apresenta essa explicação que faz mais sentido, mais profunda, que por intermédio dela, ela vai demonstrar que qual é o nosso propósito de vida, qual é o sentido de nós estarmos aqui, para onde nós vamos, o porquê Deus nos criou. Tudo que nós não vemos no deísmo, nessa cosmovisão filosófica. A segunda questão é a vivência. Mas antes de nós irmos para a vivência, nós estamos aqui na origem, nós falamos que o porquê faz mais sentido e é mais plausível e na verdade faz mais sentido, é mais plausível, é o certo porque é aquilo que a Bíblia nos apresenta, porque isso de fato é verdadeiro, que a cosmovisão cristã ela tem uma explicação mais profunda quando nós comparamos com a cosmovisão do deísmo. A cosmovisão cristã também ela tem uma explicação mais profunda quando nós falamos do evolucionismo, então do cientificismo. Muitos cientistas, aqueles que não acreditam que existe um ser superior, conforme eu disse, eles vão acreditar que a origem de todas as coisas não veio por intermédio de um ser superior. Mas a questão é, conforme nós sabemos, a lei da biogênese de Louis Pasteur vai dizer que a vida vem da vida. E a cosmovisão cristã ela apresenta nitidamente isso. Toda a vida que vem da vida, nós sempre quando falamos sobre isso, a vida vem da vida, nós estamos também falando sobre que para todo efeito existe uma causa. Mas que que necessariamente aquele efeito ele tem que ser menor que a sua causa. É exatamente isso que nós vemos na cosmovisão cristã. Deus ele é a causa, o efeito somos nós seres humanos, e nós somos menor que a causa que é Deus. E Deus é a vida, e Ele criou também a vida que é o ser humano. Quando nós vamos para a ideia daqueles cientistas evolucionistas que acreditam que o primeiro ser vivo, a origem ali, o início de tudo, não veio por intermédio de uma mente, de uma razão, de um ser superior, mas do acaso, pelo mero acaso da natureza, ele está afirmando justamente o contrário, que a vida não veio da vida, que a vida veio de uma não vida, que da não informação veio a informação, que ninguém criou alguém. Mas tudo que nós vemos é que o que faz mais sentido, até mesmo no argumento filosófico, é que a vida tem que surgir da vida. Que o efeito, necessariamente, ele precisa ser menor que a sua causa. Mas se nós viemos do nada, como pode o ser humano, ele vir do nada, sendo que ele é uma vida? Como ele pode surgir de uma não vida, sendo que ele é um efeito? Como ele pode surgir de uma causa que é menor que ele, sendo que essa causa é uma não vida? Então, isso que é interessante, que nós estamos fazendo aqui, logo é uma comparação da cosmovisão cristã com a cosmovisão do deísmo, que é presente na nossa geração, com a cosmovisão do evolucionismo, no que tange ali
naquele sentido da evolução que acredita que não foi um ser superior que criou todas as coisas, porque quando nós falamos sobre o evolucionismo, nós devemos entender que há cientistas evolucionistas que eles acreditam que há um ser superior e que foi necessário para a criação ali de todas as coisas no início, uma mente inteligente. Foi necessário ali um tipo de criação. E depois, sim, a teoria de Darwin, da seleção natural, que transforma coisas simples em complexas, ela de fato ela funcionou. Mas a teoria de Darwin, conforme ela não aborda a origem da vida, eles vão admitir que essa origem da vida, alguns admitem que veio do nada, outros vão admitir que foi um ser superior que deu aquele, como a gente pode dizer, o ponto de partida. Porque aquele ponto de partida tinha que surgir de uma mente, de algo maior. Esse algo maior nós só podemos denominar como Deus, aquilo que está além de cada um de nós. E aí nós vamos para o segundo critério. O primeiro critério é a origem. O segundo critério é a vivência. Alguém leia para a gente 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Boa, valeu, Mateus. Você acredita que eu ia falar para tu ler? Aí você leu antes. Na hora que eu ia falar, você começou a ler. Valeu, Mateus. Agora alguém lê para a gente Efésios capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 14. Lê para a gente aí, Orion. Efésios capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 14. E, boa, beleza. Agora, mais uma pessoa leia para a gente Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3, 23. Isso aí. Logo, que esses 3 versículos aqui eles estão falando nitidamente sobre a vivência, sobre o viver. 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, bebais, fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Lá em Efésios capítulo 1, diversas vezes ele vai repetir. Depois que ele disserta algumas coisas em relação ao reino de Deus, que nós devemos fazer, ele vai afirmar, para o louvor da sua glória. E aqui vai nos afirmar aqui tudo aquilo que nós realizarmos, nós devemos fazer para o Senhor e não para os homens, porque é dele que nós vamos receber a recompensa. Quando nós vamos para a vivência da cosmovisão cristã, ela nos demonstra que aquilo que nós fazemos é para o Senhor e que nós vamos ter uma recompensa. Aquilo que nós fazemos tem um sentido, tem uma explicação, tem um porquê. Esse sentido, essa explicação é para a glória de Deus. Quando nós falamos sobre, voltando lá, para o evolucionismo, Charles Darwin, para ele o porquê nós estamos aqui, qual seria o sentido último do ser humano? A sobrevivência, a seleção natural, o ser mais adaptável, ele vai sobreviver. Aquele ser que não conseguir se adaptar, ele não vai conseguir sobreviver. Então, tudo gira em torno da sobrevivência. O porquê? E aí, principalmente se for naquele sentido daquele evolucionista que não acredita em um ser superior. Para ele, qual seria o sentido da vivência? Para ele, cara, é sobreviver, eu tenho que sobreviver e tal. Mas se ele acredita em um ser superior, mesmo sendo um darwinista, ele vai poder afirmar, deve ter um sentido mais amplo aí, né? Porque existe um Deus, às vezes a gente deve agradar a esse Deus. Então, no sentido
da cosmovisão cristã, ela apresenta que nós devemos viver para a glória dele. Quando nós vamos lá para o deísmo, qual é o sentido do ser humano? Ele não sabe, ele só sabe que Deus criou o mundo. Esse Deus, ele é um Deus impessoal. Ele não se revelou por intermédio de um livro que ele fala qual é a sua vontade para o ser humano. Quando nós vamos para o niilismo de Nietzsche, existe ali o niilismo passivo-ativo. O passivo que vai afirmar que esse universo, o mundo não tem nenhuma significância. Não tem nenhuma, vamos dizer assim, um sentido. Então, como não tem nenhum sentido, eu tenho que aceitar isso. Já no niilismo ativo vai afirmar que eu devo dar o meu próprio sentido, o meu próprio significado para a vida. Quando nós vamos para o existencialismo, ele vai falar também a mesma coisa, que não há nenhum sentido, nenhum propósito. Então, o ser humano deve dar o seu próprio sentido para a vida. Quando nós vamos para o absurdismo, de Albert Camus, que ele vai afirmar que a vida é um absurdo. Você tem que aceitar isso, a vida é um absurdo, não tem nenhum sentido, nenhum significado. Agora, quando nós vamos para a cosmovisão cristã, falamos dessas cosmovisões presentes na nossa era. Quando nós vamos para a cosmovisão cristã, ela vai demonstrar, não, a vida tem um sentido, tem um porquê. Qual o sentido de você viver? Passar por essa etapa da vivência, glorificar a Deus, viver para a glória de Deus. Mas as outras cosmovisões será o oposto, o antagônico, que será viver para a sua própria glória. Se não existe um Deus, eu vou viver para quê? Para sobreviver, sobrevivência, mas também eu vou viver para mim mesmo, para satisfazer os meus desejos, os meus pensamentos, fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é certo, que é correto, não aquilo que Deus revelou por intermédio da sua palavra, que é a verdade. Então, isso é algo que a cosmovisão cristã ela apresenta também uma explicação mais profunda, que é no sentido que eu devo viver para Deus porque eu fui criado por esse Deus, que existe um propósito, o propósito de eu agradar a Ele, mas também de eu ser usado por Ele para impactar outras pessoas. Agora, se eu parto do princípio que não existe, da cosmovisão cristã, que não existe nenhum ser superior, que não há o porquê eu estar aqui, isso vai me influenciar a ser mais uma pessoa egoísta do que ser uma pessoa amorosa. Existe até aquela frase, né? Se Deus não existe, a vida é um absurdo. Mas é claro que essa frase, tipo assim, em determinado sentido, em determinado ponto de vista, ela pode fazer sentido. Porque se Deus não existe, a vida se Deus não existe, a vida é um absurdo no sentido, tipo assim, que eu posso fazer todas as coisas. Mas é claro que, tipo, que a gente se encontra em um meio onde a gente até mesmo conhece pessoas que não acreditam em Deus, mas ela tem uma vida moral. E tudo, ela faz ali as coisas boas. Mas o que ocorre? Se o ser humano ele não acredita em Deus, para aquele ser humano que acredita e que é orientado por uma cosmovisão que dá ali direcionamentos, é muito mais fácil. Aquela pessoa que tem aquele direcionamento, que acredita em um ser superior, ela ter motivação e fazer o bem e amar mais do que uma pessoa que ela compreende que não existe nenhum porquê dela fazer o bem a não ser os seus próprios pensamentos. Então, é nesse sentido que a cosmovisão cristã ela vai influenciar, impulsionar o homem a fazer coisas boas, a agradar a Deus, a amar as pessoas. É quando nós vamos para a cosmovisão cristã que nós vamos ler lá, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, força, entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Paulo vai escrever que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, são coisas assim que quando você vai para a cosmovisão que não é cristã, depende somente da sua mente, você não vai se importar tanto assim com o ser humano. Eu vou correr atrás dos meus sonhos, o ser humano está nem aí e tudo, eu vou fazer aquilo que dá na mente. Para que eu vou amar a pessoa se amanhã essa pessoa vai me trair, essa pessoa é hipócrita, ela é falsa, hoje ela está comigo, amanhã ela não vai estar aqui comigo. Então, é muito mais fácil você não ser uma pessoa tão moral assim. Isso também está interligado com o argumento da lei moral.
que é um dos argumentos utilizados filosoficamente para afirmar sobre a existência de Deus, provar a existência de Deus, que afirma que existe, quando nós olhamos o ser humano, nós compreendemos que existe uma lei moral, um padrão moral estabelecido, onde a grande maioria deles vão concluir que matar é errado, adulterar é errado, e fazer algumas determinadas coisas, de forma geral, todos vão concordar, muitos deles, a grande maioria, que isso é errado. E aí, da onde veio essa ideia? Para toda lei existe um legislador, um criador da lei. Então, seria naquele sentido que o ser humano ele tem esse pensamento, essa lei, por causa que existe um legislador que é Deus que implantou essa lei no ser humano. Lá em Romanos vai ter um versículo que vai nos dizer exatamente isso, que Deus cravou uma lei no coração do homem para o acusar ou então o defender. Outras versões vai dizer assim, para demonstrar aquilo que é certo, então aquilo que é errado. Essa lei foi cravada no coração do homem. Francis Collins, que era um cientista ateu que se converteu ao cristianismo, ele vai afirmar que o argumento da lei moral, ele apresenta um Deus que ele se importa conosco, porque olha que Deus bom. Ele é um Deus que ele possui moralidade, a moralidade que está além de todas as coisas e maior do que tudo. E aí esse Deus moral, ele criou um ser humano que também possui moralidade. E possui consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Mas essa explicação desse Deus moral que criou pessoas que também são morais, vem por intermédio da cosmovisão cristã. Mas se eu vou para uma cosmovisão que não existe nenhum ser superior, uma cosmovisão que não existe algo que esse ser superior se revelou ao ser humano, eu mesmo vou criar minha própria moral, eu mesmo vou estabelecer aquilo que é certo e o que é errado. Mas a cosmovisão cristã não, ela parte do princípio que o ser superior ele revelou aquilo que é certo e o que é errado, porque ele, somente ele possui o mecanismo, ou melhor dizendo assim, a verdadeira verdade, ou então, vamos dizer assim, o verdadeiro critério daquilo que é certo e daquilo que é errado. Agora nós vamos falar sobre destino. Alguém leia para a gente João capítulo 20, versículo 31. João capítulo 20, versículo 31. Isso, então, isso foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Messias. Aqui nós temos um breve resumo daquilo que o escritor, aqui João, ele escreve, e ele vai afirmar qual foi o propósito do seu livro, o propósito do Evangelho de João, e também que isso nós podemos aplicar, qual seria também o propósito da Bíblia, que é mostrar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que por intermédio do seu nome, vocês tenham a vida eterna. Então, vamos lá, os 3 critérios. O primeiro é origem, o segundo, vivência, e o terceiro, destino. A cosmovisão cristã vai apresentar que existe um destino, a vida eterna. Agora, se eu for para uma cosmovisão, como a cosmovisão lá do deísmo, o deísmo vai afirmar se existe um céu ou um inferno, porque Deus ele não se revelou ao ser humano. Deus ele só criou o mundo e deixou o mundo aí à mercê daquilo que ocorrer. Ele não faz milagres, ele não está nem aí, ele está lá de braços cruzados nos céus e nós nem sabemos se de fato ele está lá, vai que ele está em outro lugar. Então o deísmo é justamente isso. Nós não sabemos nada sobre o nosso destino. Quando nós vamos para o ateísmo, o destino é o nada. O ateísmo ele está incluso ao materialismo. Quando nós vamos lá para a filosofia antes de Cristo, um filósofo lá do século 4, 5 antes de Cristo, chamado Demócrito, que ele afirma sobre os átomos. Ele vai afirmar que o mundo, o universo se resume a átomos, partículas. E essas partículas são tudo o que existe.
E elas estão no meio do vazio. E para ele, o que era o ser humano? Para Demócrito, que também o que é o materialismo e que também que está interligado ao ateísmo, que é o ser humano. O ser humano é uma matéria, isto é, uma junção de átomos, milhares de átomos. Hoje nós sabemos diversas células, mas tudo matéria. E aí quando o ser humano morre, o que ocorre? Ele está em um espaço vazio. Esses átomos, eles só vão se separar um dos outros. E até que vai ocorrer, voltar ao vazio, ao nada. Então, para Demócrito, o mundo era isso. A vida é uma eternidade onde a matéria, átomos, que é o ser humano, a matéria, e quando ele morre, tudo aquilo ali se espalha e volta para o vazio. É o átomo e o vazio, volta para o vazio. Então, a morte é o quê? É apenas o estado de morte da consciência. A pessoa necessariamente deixa de existir e acabou a vida. E aí a pessoa ela não tem uma recompensa pelo bem que ela fez nessa vida, pelas coisas boas que ela fez para Cristo. E também a pessoa ela não paga pelas coisas erradas que ela fez aqui neste mundo, ou então por diversos males que ela fez aqui, não aceitando a Cristo, e tanto mal que ela fez nessa terra, ela simplesmente não paga por nada disso. Mas quando nós vamos para a cosmovisão cristã, ela vai apresentar que existe o céu e existe o inferno. Ou seja, existe o céu e existe um lugar ali de recompensa. Apocalipse 22, versículo 12, vai dizer: eis que venho sem demora, comigo está o galardão, a recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então existe um lugar para o qual nós vamos, a vida eterna, um lugar de recompensa, para aqueles que aceitaram a Cristo e também que fizeram coisas boas nessa vida. E existe o inferno, para aqueles que não se submeteram à vontade divina, ao Todo-Poderoso, e também para aqueles que fizeram diversos males e não pagaram aqui nessa terra, não se arrependeram também dos seus pecados. Então, essa é a diferença da cosmovisão cristã. Logo, nós podemos perceber que a cosmovisão cristã, quando nós comparamos a cosmovisão cristã com outros tipos de cosmovisões, nesses três critérios, nessas três coisas fundamentais, que todo ser humano procura a resposta, a cosmovisão cristã, conforme Francis Schaeffer vai afirmar, apresenta uma explicação mais racional, mais plausível, sobre a origem, sobre a vivência e sobre o destino. Então é isso que nós devemos ter em mente, que eu não creio no cristianismo ou na cosmovisão cristã somente porque eu tenho fé nisso, somente porque, todo mundo tem fé em uma religião aí, em determinada coisa, naquele sentido de fé de tiro no escuro. Eu não penso, eu não preciso, eu não tenho um argumento ou então um raciocínio para acreditar naquilo. Pelo contrário, tudo que nós vimos aqui está incluso o raciocínio, está incluso a razão. Que por intermédio do meu raciocínio, por mais que eu tenha fé, eu posso unir a razão e compreender que eu creio naquilo que a Bíblia diz, por causa que isso faz sentido. Eu consigo alcançar muitas coisas com a minha razão, por causa que isso tem uma explicação mais elaborada com outros pensamentos filosóficos. E quando eu comparo a cosmovisão cristã no que diz respeito à origem, vivência e destino, eu chego à conclusão que eu estou no caminho certo. E outra questão também que eu chego à conclusão é que eu não tenho nada a perder se tratando do argumento filosófico, acreditando nessa cosmovisão. E aí a gente pode ir para Blaise Pascal, o argumento que foi um filósofo do século XVII, que ele criou o argumento da aposta de Pascal, que ele vai afirmar: se eu acredito em Deus, ou seja, na cosmovisão cristã, eu vivo para esse Deus, e aí eu morro, e esse Deus existe, de fato é o Deus verdadeiro, ele vai afirmar: eu ganho tudo. Mas se eu não acredito em Deus, não me submeto à cosmovisão cristã, e eu morro, e após a minha morte, eu encontro com Deus, aí eu perco tudo.
Então, acreditando na cosmovisão cristã, e não apenas por um sentido do argumento racional de uma aposta, sendo que a gente não precisa, porque é a revelação de Deus, existem também as evidências e sinais para isso, mas até mesmo se fosse uma aposta, eu apostar nessa cosmovisão e não apostar nas outras, eu não tenho nada a perder, porque essa cosmovisão cristã, ela trará a vida eterna, e essa cosmovisão, ela fará eu ser uma pessoa melhor aqui neste mundo. Que por intermédio dela, eu vou ter argumentos, motivações para ajudar as pessoas, para fazer o bem para as pessoas e para fazer tantas e tantas outras coisas. Vamos ficar de pé e vamos orar. E eu gostaria que neste momento, todos nós vamos fechar os nossos olhos e vamos refletir em tudo aquilo que nós falamos nessa noite. Nós falamos sobre a forma como os cristãos veem o mundo e a forma também como aqueles que não são cristãos, eles enxergam o mundo. Falamos sobre cosmovisão cristã. E neste momento agora medite em tudo aquilo que nós argumentamos, que nós meditamos nessa noite e diga assim ao Senhor: ó Deus, obrigado. Obrigado porque a cada dia mais que passa, eu tenho a certeza que quando eu falo sobre a origem e a vivência e o destino, é somente no Senhor, é somente na Tua palavra que eu vou encontrar uma explicação que faz mais sentido, uma explicação mais elaborada e uma explicação que traz um sentido profundo, que traz uma explicação profunda que tem a capacidade de transformar não somente a minha vida, como essa explicação, essa cosmovisão transformou a minha vida, mas sim também de transformar outras vidas. Então, neste momento, diga assim ao Senhor: ó Deus, obrigado pela Tua cosmovisão apresentada nas Escrituras, e me ajude a continuar firme nessa cosmovisão, nessa perspectiva de olhar, que é a perspectiva de Deus. A cosmovisão é a perspectiva de Deus. A cosmovisão cristã, na verdade, é a perspectiva de Deus, mas a cosmovisão é a perspectiva do homem. Então, neste momento, diga assim: ó Deus, obrigado, porque o Senhor me apresentou a Tua perspectiva, que é a perspectiva verdadeira, e me ajude a continuar nessa perspectiva que é a verdadeira, que é a correta, porque é somente nessa perspectiva que eu vou ter a vida eterna, e que eu vou ter uma vida também mais abençoada nessa terra, uma vida com mais significado, e uma vida que eu posso, ó Deus, me satisfazer no Senhor, me satisfazer nos Teus caminhos. Ó soberano Deus, eterno Pai, nós damos graças a Ti pelo privilégio que o Senhor nos concedeu nessa noite, de estarmos aqui na Tua casa. Pai, obrigado por nós termos meditado mais em Tua palavra, e também termos meditado em um tema tão relevante. Todo ser humano tem uma cosmovisão. Quando nós estamos lá na nossa universidade, quando nós estamos no nosso trabalho, em qualquer lugar que nós estamos, nós encontramos diferentes pessoas que têm cosmovisões ali distintas, e que nós possamos apresentar a verdadeira cosmovisão, que é a cosmovisão cristã, que é a perspectiva do Senhor para essas pessoas, e que nós possamos demonstrar para elas que quando nós falamos sobre origem, sobre vivência e sobre destino, é somente nessa perspectiva que nós vamos encontrar um sentido mais profundo, que nós vamos encontrar o que é a verdade, que nós vamos encontrar, ó Pai, que essa perspectiva, que olhando até mesmo pelo lar da razão e não da fé, ela é mais plausível, mas nós nos submetemos também à Tua revelação, que é o que nós devemos fazer, ó Pai, que por mais que algumas coisas podem fazer que a nossa razão compreenda que não faz sentido dentro da nossa cosmovisão, na verdade não é porque não faz sentido, a verdade é porque está além da nossa compreensão, está além da nossa razão, pois nós sabemos que, por mais que a cosmovisão cristã tem muitas coisas racionais que nós conseguimos chegar à conclusão que faz sentido por intermédio da razão, conforme nós vimos aqui, existem algumas coisas na cosmovisão cristã, assim como todas as outras cosmovisões, que a gente pode interpretar que não faz sentido, ó Pai, ou então que a gente não consiga entender tão bem, mas a questão é que isso não é porque isso não faz sentido, a questão é por causa que isso está além da nossa compreensão, é por causa que a nossa mente humana, a nossa razão,
devido a ela ter sido atingida pelo pecado, e também devido o Senhor ser um Deus que está além de todas as coisas, muito maior do que nós não vamos conseguir compreender todas as coisas. Ó Pai, e é por isso que nós devemos submeter a nossa razão, a nossa cosmovisão, a Tua palavra, a Tua revelação, porque é a Tua revelação que vai nos demonstrar aquilo, ó Deus, que é a verdade, independente da gente interpretar aquilo como fazendo sentido ou não, entendendo ou não, a Tua palavra é a verdade. Essa oração que eu te faço e já te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar ao Senhor. Vocês podem apagar as luzes aí, fazendo favor, e vamos celebrar o seu nome com essa canção. Novo caminho para andar, novo sonho para sonhar. O deserto não é o meu lugar. Uma nova vida Ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura eu sou, o velho homem já morreu. Vou lançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura eu sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Novo caminho para andar, novo sonho pra sonhar. O deserto não é o meu lugar. Na nova vida Ele prometeu a todo aquele que nele crê. O mar à nossa frente se abrirá. Nova criatura eu sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou. Nova criatura eu sou, o velho homem já morreu. Vou dançar naquela terra que Ele prometeu. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Eu vou dançar na chuva. Dance, dance, dance. 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 Dance, 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 dance.
Valeu, galera. Vamos todo mundo tirar uma foto aqui na frente. E depois dessa foto nós vamos ter um pós-culto aqui nessa salinha aqui do lado. Tem algumas coisas ali que vocês trouxeram para a gente comer, para a gente beber. E tem também Uno ali, baralho, dá para a gente jogar truco, dá para jogar Uno e tem outros jogos ali, beleza? Aí vamos participar ali, vai ser bacana um momento de comunhão, conversas e brincadeiras ali. Todo mundo aqui na frente, vamos tirar uma foto aqui bem bonita. Oxe, tem mais música?